Oi, tudo bem com você? Vamos falar de um monte de coisa no vídeo de hoje. Na verdade, um monte de coisa que tem a ver com a mesma coisa, que é a treta entre aquele colunista da Folha de São Paulo, Anderson França, e a Maiara Maraíza. Não sei se você já ouviu falar nisso. Tem a ver aí com nazismo, extremismo religioso, redes sociais, indústria cultural, enfim, um monte de coisa que a gente vai poder falar hoje falando dessa treta. Mas antes eu tenho dois avisos para dar. O primeiro já foi falado inclusive nas lives, vocês já devem ter ouvido falar, que é sobre o espaço que a gente está criando para as mulheres aqui no DCM, o Diário do Centro do Útero. Vai começar amanhã às 17h30, já tem data aí, amanhã. Amanhã a gente já tem a primeira convidada, inclusive. Ultimamente eu tenho feito vídeos só gravados e editados, videozinhos aqui. Não tenho participado do ao vivo e a galera cobra em alta mesmo a participação das mulheres no ao vivo. Eu acho isso espetacular, estupendo. O público do DCM é isso, né? Quando os caras estão lá na live, o público tá, cadê as mulheres? Cadê as mulheres? E a gente vai atender a essa solicitação, né? A gente adora fazer isso, a gente adora fazer isso aqui junto com vocês. Então, a gente precisa também da presença de vocês nesse ao vivo, tá? Então, precisa ativar aí o sininho das notificações para vocês receberem a notificação de que a gente vai entrar ao vivo, para estar todo mundo em peso na live das minas, pelo amor de Deus, principalmente as mulheres. A gente precisa de vocês, inclusive, nos comentários, tá? A gente está querendo justamente criar um espaço para interagir com outras mulheres. Então, é muito importante a participação das leitoras, dos leitores também. Lembrando que toda semana teremos convidadas mulheres, tá? Preferencialmente mulheres que estão aí em categorias dissidentes mesmo, mulheres pretas, mulheres transexuais, enfim. Todas as mulheres têm espaço aqui. Esse é o nosso objetivo. E amanhã vai rolar o programa piloto com a Luana Jales. Luana, ela tem um canal no YouTube de história. O canal chama Obriga História. E a gente descobriu, na verdade, a nossa pauta, e como a gente viu o canal da Luana, ela falando de campos de concentração no Ceará na época da seca. Assim, uma história bem sinistra, são sublinhas da história do Brasil, né, que a gente não fala muito na escola, coisas que, enfim, aquela história não oficial que nos foi negada, sabe? É disso que o Obriga História gosta. E a gente vai conversar com Luana sobre outros temas também, como, por exemplo, a situação da mulher nordestina, né, nesse Brasil neonazista, cujo governo é escancaradamente neonazista, né? Vamos falar desses movimentos separatistas do Sul, vamos falar de Nordeste, enfim, vai ser muito massa ter outra mulher nordestina aqui. A Luana é cearense, apesar de viver no Sul há algum tempo, então ela tem aí uma ideia desse contraste, né? Enfim, vai ser um papo bem interessante. Eu, Marília Besnos, claro, e Luana Jales. Então, espero que vocês estejam aqui em peso, tá? 17h30. Para isso, é bom você ativar o sininho aí das notificações, para você ser notificado amanhã quando for rolar a live, tá? Aproveita e deixa seu like aí, se inscreva no canal, contribua com o canal e com a mídia independente. Por falar em contribuir com o canal, o segundo aviso é sobre isso, é sobre a ferramenta Membros. Eu já falei sobre isso no primeiro vídeo do ano de 2020, depois acho que não voltei a falar, mas é bem importante que você contribua na ferramenta Seja um Membro. Ser um membro é importante por várias questões. A primeira delas é essa necessidade que a gente tem de proteger e de fazer crescer a mídia independente, a imprensa livre. Eu acho que a gente está numa luta real pela imprensa livre e é muito importante que a gente colabore, né? Contribua. Então, o Seja Membro é uma ferramenta para que você possa contribuir fixamente, mensalmente com o DCM, não são valores altos, né? E assim você contribui também para que a informação seja livre, né? Além disso, tem vantagenzinhas muito especiais para quem contribui, porque uma mão lava a outra, né, minha gente? Então, os membros têm vantagenzinhas bem especiais, vantagenzonas, né? Que vão desde emojis personalizados até lives exclusivas. Uma live exclusiva, nada mal, né? Aí você pode escolher lá várias categorias de contribuição. Então, dá essa força lá. Se você não puder ser um membro, só curtir aí o vídeo, compartilhar, enfim, também já ajuda a gente, beleza? Agora vamos de uma vez pro vídeo de hoje, porque a treta foi que esse colunista da Folha de São Paulo, o Anderson França, escreveu um texto falando sobre a apatia de alguns subsetores da classe artística em relação ao discurso nazista lá de Roberto Alvim. Ele se refere a esses grupos como o pessoal do axé, do pagode, do sertanejo. E aí até aí tudo bem. A questão foi que no texto, a ilustração desse texto era uma charge também do Anderson, que mostrava uma dupla sertaneja com uma abraçadeira nazista, uma abraçadeira com suástica.
a dupla Maiara e Maraíza. Quer dizer, o cara pintou uma dupla sertaneja com o símbolo do nazismo do nada, assim. Simplesmente. As cantoras se defenderam, claro, né? Publicaram uma nota esclarecendo que nunca estiveram alinhadas com o nazismo. E aí a Folha de São Paulo retirou as charges do ar. Uma charge ofensiva e direcionada. Aí o cara, o chargista, o Anderson França, ficou emputecido e começou a escrever um monte de textão no Facebook. Assim, começou a perder a linha real. Eu vou mostrar pra vocês o nível do que esse cara perdeu a linha. Porque o que sai da boca de vocês aparentemente provém de Satanás. Esse Satanás, combatido hoje com unhas e dentes pela bancada evangélica, que segundo ela existiu nos governos do PT. Satanás é o pai do entorpecimento, da bebida sem medida, do desejo pelo rompimento de afetos, de tudo aquilo que destrói famílias, que vocês dizem tanto prezar, mas na letra de vocês diz outra coisa. Isso ele está falando diretamente com Maiara e Maraíza, óbvio, né? Eu não tenho medo de seu processo, eu não tenho sequer mais o medo de morrer, que seu presidente e a milícia do seu presidente me ofereceu como recompensa pelo meu trabalho na periferia. Eu tenho a minha vida como entregue nas mãos daquele que me porá de pé no último dia. É perfeitamente possível existir um antibolsonarista com o qual outros antibolsonaristas não concordam, sabe? Tem muita essa ideia de que você também odeia o Bolsonaro, então somos amigos. Não. Por exemplo, esse cara aí, Anderson França, na minha opinião real, o problema todo é que ele é um crente fazendo crentice. Desculpa os evangélicos aqui, eu não tô falando dos evangélicos, tô falando do crente. O crente é aquele cara que, sabe, julga os outros a partir da religião dele, aquele cara que quer impor a religião dele, aquele cara que é uma Damares solta na rua, sabe? Esse é o crente, é dele que eu tô falando. Então, por favor, evangélicos, não se ofendam. O cara perdeu a mão, inclusive nesse mesmo texto que eu li trechos aqui pra vocês, ele diz que ele é Davi, que vocês são Golias e que, sabe, parece até às vezes tá surtando um pouco. Primeiro, eu acho o seguinte, esse cara quer aparecer, claramente, pela quantidade de textão que ele fez no Facebook, com esse mesmo tema, monotemático 100%, ele quer aparecer, sabe? É que nem tem acontecido isso, na verdade. Já teve, inclusive, o Nando Moura fazendo isso com o PC Siqueira, né? Você fala mal de um famoso e fica batendo naquela tecla ali, aí você aparece, sabe? Porque a pessoa vai se defender, né? E você aparece, você fica sob os holofotes. É a mesma coisa. Ele tá fazendo textão no Facebook aí, ganhando like, lacrando, ganhando seguidores, pra depois abrir uma franquia de camiseta, uma marca de camiseta. Que é inclusive o que ele disse que ia fazer. Disse que vai pegar a charge censurada e vai fazer uma marca de camiseta, vai estampar a camiseta e vender por aí. Sinceramente, tem brasileiro que é foda, viu, minha gente? Você tá vendo que o presidente da República e seu governo estão tentando reviver o nazismo. Você tá vendo que existem mais de 300 células neonazistas no país, especialmente no Sul. E tem brasileiro querendo se aproveitar disso pra lacrar, pra se aparecer, pra fazer camiseta. Pelo amor de Deus, amado. Esse cara, ele perdeu a linha completamente, ele pirou. Segunda coisa, não dá pra ficar chamando todo mundo de nazista. Sabe? Desse jeito vocês esvaziam o termo nazista. Esse termo ele perde a força, vira qualquer coisa. Você diz que qualquer coisa é nazismo, isso é uma questão até de linguagem, significante mesmo. Se você repete muito determinado significante aleatoriamente, sem critério, ele vai perder o significado, é óbvio. Sabe? Uma pessoa não politizada, ou enfim, artistas não politizados, seja lá o que for, não é exatamente um nazista. Eu acho, assim, que não dá pra ser nazista por omissão, né? O nazismo é uma coisa séria demais pra se imputar ao outro por omissão. Eu considero nazista quem defende o nazismo, quem pratica o nazismo e quem fecha com o nazismo. Acho que não é o caso aí da Maiara e Maraíza em nenhuma dessas categorias que eu citei. Outra coisa, esse reclame dele aí do primeiro texto, de que o pessoal do axé, o pessoal do pagode, o pessoal do sertanejo não se levantou contra o Roberto Alvim, compreendo e acho que a gente precisa realmente tensionar isso. Não acho que o texto só tem coisa ruim, sabe? Eu acho que o texto é bacana em alguns pontos, é até sensato em alguns pontos, embora o colunista tenha perdido a linha depois, né? Mas assim, dá para ser resumido esse texto e esse reclame em duas palavras: indústria cultural. Essas pessoas, essa galera aí do axé, do sertanejo, enfim, essas pessoas de contratos milionários, são pessoas que realmente não dependem de políticas culturais. Então, não são pessoas que tradicionalmente exercem um papel político.
Assim é. Tô dizendo que isso tá certo, tô dizendo que a gente deve se calar. Não, mas é assim que rola. E não dá pra, por isso, você sair chamando todo sertanejo, todo pagodeiro, todo cantor de axé de nazista, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Lição do dia, usem o termo nazista com sabedoria, pelo amor de Deus. Não destruam o poder da boa comunicação só pra conseguirem lacrar, ok? Não vamos seguir o exemplo de Anderson França, o crente maluco que quer aparecer a qualquer custo. Toma aqui o que você queria. Atenção. É isso por hoje só, viu? Amanhã tem quadro dos bolsominions arrependidos. Na sexta tem o quadro reagindo aos comentários de vocês. Então comentem bastante nos vídeos da semana, tá? E amanhã não esquece também do nosso ao vivo, às 17h30. Eu, Marília e Luana Jales. Beijo, tchau!